Bom, vamos lá dar prosseguimento à gravação aqui dos nossos vídeos, ainda continuando as questões do concurso da Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo, foi realizado em junho de 2013 pelo CESP. Então, em alguns vídeos aqui, se eu não me engano, nos dois vídeos aqui anteriores, nós gravamos uma questão sobre sistemas operacionais, Windows e Linux. No outro vídeo nós gravamos uma questão toda sobre recursos, fórmulas, botões, recursos de alinhamento gráfico do Excel. E agora nós vamos iniciar gravando aqui esse vídeo com mais uma questão desse concurso. E aqui a gente vê o gerenciador de arquivos do Windows XP. E no caso é o Windows Explorer. Então o que é que a gente pode analisar nessa figura aqui, que com base nela nós vamos analisar os itens também da questão e encontrar o item correto. É uma janela do gerenciador de arquivos, o Windows Explorer, tá? Que nesse momento se encontra explorando a chamada raiz da unidade C, do disco rígido, do disco local desse computador. Aqui na barra de endereço nós temos C, dois pontos, que indica a letra de unidade do disco rígido, e uma barra invertida para a esquerda, que indica diretório raiz, né, nesse sistema operacional Windows. Então está explorando nesse momento a raiz, a primeira pasta, o primeiro diretório da unidade C, né? E aqui no painel do lado esquerdo, que é o painel de pastas, nós temos justamente pastas do sistema, desktop, meus documentos, meu computador. E aqui em meu computador é uma pasta que está aberta, no caso, com disco local C, dois pontos, o HD, disco removível D, dois pontos, né, um pendrive, por exemplo, discos removíveis. No caso, a gente tem a possibilidade de ter um pendrive, de ter um disquete, de ter um drive de CD, de DVD, unidades removíveis. Temos painel de controle que seria uma parte do sistema operacional, que já vem no sistema operacional, que tem ícones dentro dessa janela para configurar tanto a parte física do computador, dispositivos, hardware, como também a parte lógica, configuração de programas, de aplicativos e até mesmo a desinstalação destes no computador. E aí temos outros itens a mais, dispositivo de vídeo USB, ou seja, algum dispositivo que possa ter sido conectado ao computador, que possa filmar, que possa executar a operação de vídeo, né? E aparece também com o seu íconezinho aqui. Então isso é a janela do Windows Explorer. E aqui do lado direito vai exibir o conteúdo daquele item que for selecionado no painel do lado esquerdo. Como nós já comentamos, se na barra de endereço tem C, dois pontos, aqui está selecionado disco local C, dois pontos. Então aqui está apresentando o quê? O conteúdo da raiz, da primeira pasta, primeiro diretório do disco rígido, disco local HD do computador. Então, com base nessas informações dessa figura, escolha ou assinale aqui a opção correta. A letra A diz: ao se clicar na opção Desktop, serão apresentados todos os recursos para configuração do sistema operacional. E isso é falso. O que é o desktop? É a mesma coisa de área de trabalho do Windows. Então, no caso, a telazinha inicial do sistema operacional. Tá? Então, se eu usar aqui um atalho que nós já comentamos aqui também em vídeos anteriores, logotipo do Windows e a letra D em conjunto no teclado. Eu vou minimizar todas as janelas abertas que eu estou trabalhando aqui. E o que é que eu vou visualizar? A área de trabalho, que é o desktop do Windows. Portanto, se na janela do Windows Explorer eu clico lá no íconezinho no painel esquerdo, em desktop, eu vou visualizar os itens que estão na área de trabalho, no desktop do Windows. E não visualizar itens que me permitam configurar recursos do sistema operacional. Então, o que mais vai se aproximar aí é o item painel de controle. Como nós falamos agora há pouco, o item painel de controle, ele apresenta opções. Você vai no menu iniciar, clica na opção painel de controle, vai abrir uma janela com vários ícones. E cada um desses ícones é responsável por uma configuração, certo? Ou de algum dispositivo físico do computador, ou algo relacionado a hardware mesmo, dispositivo físico, ou ainda algo relacionado a aplicativos, aplicações instaladas no computador. Então, assim que a gente abre o painel de controle, a gente já visualiza, né, altere as configurações do computador, logo no título dessa janela.
na parte superior dessa janela, ok? Então o desktop, ele não vai apresentar nenhum tipo de recurso aqui, como diz, nenhum tipo, não, aqui diz até todos os recursos para a configuração do sistema operacional. Falso. Vai apresentar os itens que se encontram na tela inicial, no desktop, na área de trabalho do Windows. A letra B diz: todos os arquivos de vídeo existentes no computador estão guardados na pasta dispositivos de vídeo USB. Dispositivo de vídeo USB. O que torna a execução dos arquivos mais rápida. Então, não existe, primeiramente, uma pasta no Windows XP, embora tenha a pasta Minhas Imagens lá. Não existe uma pasta específica para guardar vídeos, e quando um vídeo estiver dentro dessa pasta, ele vai ser executado mais rápido, vai ser aberto, exibido, executado a uma maior velocidade. Então, não existe. Dispositivo de vídeo USB seria apenas a conexão, algum recurso de vídeo instalado, conectado ao computador. É errado também o item B. O item C diz que não é possível a criação de pastas no disco removível de : pois esse procedimento só pode ser feito em discos locais. Então, totalmente errado, né? Se fosse assim, você não teria, por exemplo, em um pendrive, uma pasta. E aqui está dizendo que você não pode criar uma pasta em um disco removível, porque no caso esse tipo de procedimento, criação de pasta, só pode ser executado em discos locais. Disco local, por exemplo, significa HD, disco rígido, né? Interno. Então, no caso, errado. Você pode criar pastas tanto no HD como em outros discos, disquete, pendrive e etc. Ok? É errado também o item C. Item D. O mouse pode ser configurado por meio da opção painel de controle. Opa! Então, vejamos aqui que algo que a gente comentou ainda nesse vídeo, agora há pouco, faz sentido nesse item aí. O mouse, ele é o quê? Ele é um periférico de entrada, ele é um dispositivo físico. E nós falamos que os dispositivos, eles podem ser configurados através de ícones que nós encontramos no painel de controle. Então, normalmente tem algum ícone no painel de controle que nos permite realizar a configuração de algum dispositivo físico no computador, né? Então, no caso, esse dispositivo aqui, que é o mouse, ele está presente, tem um íconezinho presente no painel de controle. Vamos aqui iniciar painel de controle. Aqui no painel de controle nós temos um íconezinho chamado mouse. Acompanhe aí no seu computador, clique no menu inicial, opção painel de controle, certo? Se você não visualizar esta janelinha aqui, que vocês estão vendo aqui agora com vários ícones, no canto superior direito dessa janela, temos assim, olha, exibir por ícones grandes, ícones pequenos e categoria. Então, se você não conseguir visualizar dessa forma e não encontrar o ícone mouse, provavelmente aí no seu computador, a exibição do painel de controle está nesse modo aqui chamado categoria. Então, você clica lá em exibir por, onde tem categoria, e clica em ícones grandes ou ícones pequenos. Pode clicar em ícones grandes, você já vai visualizar o íconezinho do mouse dentro da janela. E ao clicar no ícone mouse, nós temos algumas guias dentro de uma caixa de diálogo que será aberta. Tá aqui a caixa de diálogo. Se você estiver acompanhando no seu computador, você vai ver aí uma guia chamada botões, outra chamada ponteiros, outra chamada opções do ponteiro, outra chamada roda, outra chamada hardware, certo? Então são 5 guias dentro dessa caixa de diálogo. Nessa primeira guia, botões, por exemplo, tem uma opção aqui chamada alternar entre botões primário e secundário. Então, por que muitas vezes, em questões onde se executa uma sequência de procedimentos com o mouse, se indica que é considerando a configuração padrão do sistema operacional? Porque na configuração padrão do sistema operacional, o botão que executa as principais ações, operações no mouse é o botão do lado esquerdo. E o botão direito fica como um botão auxiliar. E aí, então, se eu ativar essa opção aqui, alternar entre botões primário e secundário, dentro dessa caixa de diálogo, eu vou inverter a função desses botões. A função do botão esquerdo passa para o direito e vice-versa. E aí, então, as principais operações eu vou executar pelo botão direito do mouse. Certo? Então, tem essa opçãozinha aqui.
Temos ainda a opção de controlar, gerenciar a velocidade do clique duplo, né? do mouse. Se você, para abrir um item, você precisa clicar 2 vezes mais rápido ou mais lento, o intervalo de tempo entre um clique e outro ser maior ou menor. Temos também aqui, na guia Ponteiros, por exemplo, a possibilidade de selecionar poucas pessoas. Quando a gente está dando um curso prático, por exemplo, eles sabem disso, que você tem esse ponteirinho do mouse padrão, que é no formato de uma seta, mas nessa opção do sistema operacional, você pode selecionar um outro tipo de imagem para o ponteiro do mouse dentro do sistema operacional. Então, na guia Ponteiros, você vai encontrar um botãozinho aqui embaixo, chamado Procurar. Ao clicar nesse botão, já será aberta uma pasta com várias imagens, pequenas imagens, que você pode selecionar e aplicar para ser exibido como ponteiro do mouse e não mais a setinha branquinha. Aqui em opções do ponteiro, por exemplo, você pode tanto controlar a velocidade do ponteiro do mouse na tela, de movimentação do ponteiro do mouse na tela, como também ativar ou desativar aquele famoso rastro do ponteiro do mouse, né? Dentre outras opções. Na guia roda, nós podemos controlar, aqui nessa guia roda, configurar qual vai ser a ação dessa bolinha, certo? Que tem entre os botões esquerdo e direito do mouse. Na verdade, não seria nem configurar qual vai ser a ação. Qual é a quantidade aqui, no caso, de linhas que vai rolar quando você girar essa bolinha para cima e para baixo. Já que a função dessa bolinha aí, na maioria das vezes, é executar o quê? A rolagem de tela na vertical, podendo também executar na horizontal. Então, quando você girar essa bolinha para cima em um ponto, para baixo em um ponto, quantas linhas na tela vão passar? Para cima ou para baixo? Você pode executar essa configuração nas propriedades do mouse pelo painel de controle, através da guia roda. E por último, você tem uma guia denominada hardware, que vai mostrar aqui qual é o status do dispositivo, certo? O tipo de dispositivo, mouse compatível com HID, e esse dispositivo está funcionando corretamente. Indica ainda aqui que o dispositivo tem conexão do tipo USB, e ainda podemos abrir aqui as propriedades que vai exibir, vai mostrar driver do dispositivo e etc. Ok? Então, essas são as propriedades do mouse, como eu disse. No painel de controle, nós temos aqui, ó, ajuste as configurações do computador. Então, no caso, você vai encontrar vários itens aqui para gerenciar e configurar cada partezinha do computador, tanto hardware como software. Ok? E o último item da questão diz que o conteúdo apresentado na janela à direita corresponde ao conteúdo existente na pasta Meus Documentos. E nós já tínhamos comentado aqui o quê? Que na barra de endereço mostra aqui C:/. E aqui no painel do lado esquerdo, chamado pasta, está marcado disco local C:. Então, na barra de endereço tem C:, no painel de pasta tem C:. Consequentemente, o painel à direita está exibindo o conteúdo de qual pasta? C:, raiz da unidade C, e não da pasta Meus Documentos. Porque se assim fosse, na barra de endereço, nós teríamos Meus Documentos, e nesse painel de pastas não estaria marcado disco local C:, estaria marcado Meus Documentos. Certo? Então, o item D de dado dessa questão, o mouse pode ser configurado por meio da opção painel de controle. O mouse, o vídeo, o teclado, dispositivos de áudio e vários outros componentes de hardware do computador podem ser configurados através de elementos de ícones do painel de controle. Ok? Então, uma questãozinha boa sobre recursos do sistema operacional Windows, no caso aí uma janela do Windows XP, certo? E em breve a gente retorna para gravar as últimas questões aí desse